E Álvaro, essa eleição municipal de 2024 já teve outros casos de violência política. É importante relembrar para quem nos acompanha. Exatamente. Os dados da pesquisa Violência Política mostram que o Brasil teve 7 casos durante o primeiro turno das eleições em 2024. Entre os dias 16 de agosto e 6 de outubro, houve 10 assassinatos, 100 atentados, 138 ameaças, 54 agressões, 51 ofensas, 13 criminalizações e 7 invasões. Como exemplo, o candidato a vereador no município de Gameleiras, Zaquiel Fernandes, foi assassinado e a polícia ainda não identificou os criminosos. E essa violência chegou aqui no primeiro turno das eleições em São Paulo. Naruel Medina, assessor de Pablo Marçal, em um dos debates, chegou a dar um soco em Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes. O caso chegou até a delegacia, foram registrados 2 boletins de ocorrência e a justiça autorizou também uma medida protetiva. Em um outro caso que ganhou até repercussão nacional foi o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, que no meio de um debate acertou uma cadeirada em Pablo Marçal. Tiago. Bom, Álvaro Nocera, relembrando esses casos aqui no Jornal Jovem Pan, você vai voltar na programação da Jovem Pan até daqui a pouquinho. Vou chamar o Cristiano Vilela agora. Vilela, boa noite para você, bem-vindo. É aquela história, né? Existem casos mais graves, outros menos graves, envolvendo a violência eleitoral, mas todos os casos precisam ser repudiados. Bem-vindo. É isso aí, Tiago. Uma ótima noite a você, uma boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, infelizmente, a gente tem se acostumado com o noticiário de violência política, eleitoral, seja de apoiadores, seja de candidatos, e hoje tivemos aí mais um relato, mais uma situação como essa que estamos acompanhando. A gente não pode aceitar tranquilamente, passivamente, a ocorrência desse tipo de prática. Isso vale para qualquer situação, desde uma situação que aconteça, como aconteceu nas eleições de São Paulo, que foram bem trazidas por Álvaro Nocera, por exemplo, a questão da cadeirada e situações como essas que foram vistas aos olhos de todos, até situações onde fica evidenciado, inclusive, a participação do crime organizado. Infelizmente, no Brasil, a gente está banalizando a violência, e a violência é inaceitável. Eu vejo, inclusive, que caberia aos órgãos de segurança, a própria Justiça Eleitoral, fortalecer a segurança dos candidatos nesse segundo turno. Agora, no estado de São Paulo, temos 18 municípios com segundo turno, não são tantos municípios pelo país, então eu vejo que caberia, sim, ter uma segurança maior no sentido da gente proteger a atividade política e proteger o Estado de Direito com isso. Dora, é o que Vilela fala, a violência banalizada, e aí a gente noticia, passam alguns dias, felizmente o candidato está se recuperando, vai se recuperar, e de uma certa maneira fica por isso mesmo, né? Sempre fica por isso mesmo, né? Agora, a violência está em toda parte, a gente tem comentamos esses 2 dias de ônibus sequestrados do Rio de Janeiro, vamos falar mais adiante de um policial atingido num carro blindado, e o prefeito também estava num carro blindado. Agora, eu queria trazer um dado aqui sobre a violência dentro do Congresso Nacional. Olha só, essa violência política tem aumentado, alguns atribuem às redes sociais, mas tem um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, que mostra que nos últimos 5 anos ocorreram 133 casos de violência no Congresso envolvendo parlamentares, deputados e senadores. 5 anos, 133 casos, parece até pouco, né? Mas, olha, isso deu aí, só fazer a conta, dá um pouco mais de 26 por ano, o que dá mais ou menos 2 casos de violência dentro do Congresso por mês. O que é muita coisa, porque dentro do Congresso tem que haver 0 casos de violência, né? Então, você vê que essa violência das ruas, que está em todo canto, ainda não se sabe, no caso do prefeito, qual a motivação, né? Se foi crime organizado, se foi uma questão eleitoral, enfim, não se sabe, mas de qualquer forma é violência, e ela se espalha em todo lugar, e quando ela está dentro do Congresso, realmente aí fica difícil, né, a gente imaginar que essa coisa tem uma solução.
Pois é, Vilela, só acrescentando, é difícil muitas vezes mensurar e investigar um caso como esse, é o que a Dora falou, pode ser um crime político e a gente tem essa suspeita por ser um período eleitoral, mas não dá para saber quem estaria envolvido, mas também pode ser o crime organizado, né? Exatamente, é algo muito difícil e que muitas vezes tem potencialidade de afetar o processo eleitoral, para bem ou para mal. Seja em situações onde você acaba tendo, inclusive, a morte de um candidato, um atentado que leva a uma vítima fatal, seja uma situação que leva a um certo compadecimento por parte do eleitorado, sejam situações onde acaba tendo o efeito contrário, enfim. O fato é que nós não podemos permitir a influência da violência no processo eleitoral. E isso se dá em todos os aspectos, seja nesses aspectos mais claros, mais evidenciados de um atentado à bala, por exemplo, seja naqueles aspectos que por vezes são mais suavizados, como uma ofensa em debate, como uma cadeirada ou coisas do tipo. Mas violência de toda forma tem que ser reprimida, especialmente no processo eleitoral.